Olá pessoal, estudaremos sobre o livro Cultura do Trabalho Fabril, que está sendo cobrado para o concurso de Paracambi, para a prova de vocês, está na parte ali de aspectos históricos e geográficos, na parte de conhecimentos gerais, tá? Então estudaremos sobre esse livro e faremos alguns exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve também estarei disponibilizando um simulado, contendo questões autorais sobre essa temática e também sobre outras, tá? Que estão sendo contempladas nesse concurso. Então, quando estiverem prontos esses simulados, irei colocar os links na descrição do vídeo. E também irei disponibilizar um curso contendo vídeo aula que eu irei hospedar na plataforma da Hotmart sobre os temas dos conteúdos comuns para diversos cargos oferecidos por esse concurso, tá? Quando esse curso ele estiver pronto, irei colocar também na descrição do vídeo. Então, para você estar acompanhando todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho. E também acompanhe a gente através do Instagram do canal, @ensinoemação, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre o livro Cultura do Trabalho Fabril, que está sendo cobrado para o concurso de Paracambi, ok? No tópico de História de Paracambi. E aí, claro, gente, com o nosso estudo, ele é um estudo que ele vai pontuar aqui as questões que eu considero relevantes, que eu, com o meu olhar mais clínico de quem está acostumado a fazer concurso, a elaborar a questão, que eu considero que tem chance de cair na prova de vocês. Não é um estudo completo de cabo a rabo de todo o livro. No entanto, eu sempre pontuo a importância do aluno, ele tendo um tempo disponível de fazer a sua leitura completa. Bom, nesse primeiro momento, nós vamos estudar a fábrica com Vila Operária em Paracambi, que é uma introdução presente nesse livro, Cultura do Trabalho Fabril. Bom, então as fábricas de tecidos que foram implantadas em Paracambi, que é o cartão postal de Paracambi, são essas fábricas de tecido, essa cultura têxtil, essa companhia têxtil. Nós temos como fábricas, exemplos de fábricas, que vocês têm que pegar bem isso, que tem forte chance de cair na prova de vocês. Nós temos a Companhia Têxtil Brasil Industrial, a Companhia Tecelagem Santa Luísa e a SA Fábrica de Tecidos Maria Cândida. São essas três. Essas três elas podem ser enquadradas dentro do padrão das fábricas com vila operária, no apogeu desde o cartel do século XIX, que foi o período que elas foram implantadas até a primeira metade do século XX. Então, o auge dessa produção fabril se deu com essas três fábricas que juntas constituem esse padrão das fábricas com vila operária. Então, se cair na prova de vocês, né, quais são as fábricas que constituem esse padrão das fábricas com vila operária, que fazem parte do apogeu que aconteceu no século XIX até a primeira metade do século XX, são essas três fábricas de tecidos. A Companhia Têxtil Brasil Industrial, a Companhia Tecelagem Santa Luísa e a SA Fábrica de Tecidos de Maria Cândida. No entanto, a partir da segunda metade do século XX, tem o início do processo de desagregação, tem um declínio do complexo fábrica com vila operária. Esse complexo que fazem parte dessas fábricas que eu citei. Então tem um período de declínio, de desagregação. Esse declínio é um processo em que os elementos que fazem parte desse complexo fábrica com vila operária, eles vão se desmontando, eles vão sendo desativados, os serviços vão sendo desativados, vão sendo transferidos para o poder público, as casas das fábricas elas são vendidas, isso gera uma estagnação. No caso da fábrica Maria Cândida, né, tivemos uma estagnação, uma paralisação. Então tivemos esse período de declínio em relação a essas fábricas. Tivemos o período de auge desse sistema e tivemos o período de declínio que acontece a partir da segunda metade do século XX. Bom, para quem não sabe, as vilas operárias é um local, são moradias que são construídas no próprio local, nos próprios territórios onde está instalada as fábricas, para os trabalhadores conseguirem se abrigar e conseguirem se instalar e terem ali fácil acesso à fábrica. Basicamente, é uma espécie de alojamento para os trabalhadores das fábricas. E aí, a razão desse declínio pode estar relacionado a outros fatores sociais, como o transbordamento das vilas operárias, o fim do governo local de fato, né? Porque, na verdade, nós tivemos
a transferência para o poder público. Né? Esses serviços eles foram desmontados, foram desativados e foram transferidos para o poder público, estadual ou municipal. Então você teve, no caso aqui, o fim do governo local de fato. Não tinha mais ali o seu próprio governo, as suas próprias regras, mas sim um poder público municipal organizado e uma ação sindical legal, algo legalizado que pudesse estabelecer as relações de trabalho. Então isso possivelmente foi uma das razões para o declínio desse complexo, onde você tinha ali um domínio da classe operária, né? A classe operária muito subjugada, utilizada de forma muito explorada, né? Onde os próprios alojamentos, né? Você tinha ali, eles moravam no local onde eles trabalhavam, então quando você tem ali um sindicato legal, onde você tem um governo, um poder público municipal, algo mais organizado, isso acaba de fato trazendo prejuízos para esse tipo de relação, onde você tem uma exploração e aqueles que são explorados, eles acabam até de certa forma normalizando isso, entendendo que esse tipo de relação é a relação comum, é a relação normal de trabalho. Mas vamos falar agora dos fatores que somaram para o desenvolvimento da indústria têxtil nesta particular região fluminense. E aí, se vocês estão estudando comigo a história de Paracambi, vocês vão ver que eu vou repetir muitas informações aqui, porque são informações, né, obviamente estão falando do mesmo assunto, né, então elas vão acabar se repetindo e de certa forma é importante para vocês, para ajudar na memorização, ok? Bom, então as terras onde estão localizados o município de Paracambi, assim como os municípios vizinhos, pertenciam à Fazenda Nacional de Santa Cruz, que era a antiga fazenda dos padres jesuítas. Os padres jesuítas, por um bom tempo, eles dominaram a região de Paracambi, quase que a totalidade da região de Paracambi. Os padres eles chegaram aqui, né, para poder catequizar os grupos indígenas e tudo mais, e eles foram dominando aquela área. Mas eles foram criando ali a sua hegemonia nessa área, e isso causou um incômodo em relação à coroa portuguesa, que tratou logo de expulsá-los, né, em 1759. Inclusive confiscou os bens dos jesuítas foram confiscados pela coroa portuguesa. A Companhia Brasil Industrial ela foi implantada na fazenda do Ribeirão dos Macacos em 1870, junto à estação do mesmo nome da Estrada de Ferro Dom Pedro II. Estas terras elas foram desmembradas da antiga Fazenda Imperial e assegurada a posse definitiva somente em 1897, tá? Percebam. Primeiramente, né, elas foram implantadas na Fazenda Ribeirão dos Macacos, né, essa Companhia Brasil Industrial, mas a posse definitiva dessas terras que foram desmembradas da antiga Fazenda Imperial, ela só acontece mesmo em 1897, anos depois. Pelo povoado de Macacos, que era onde foi instalada a Companhia Brasil Industrial, passava também a produção agrícola de vassouras, de Valença e de vassouras, através da estrada Presidente Pedreira, décadas antes da implantação das fábricas de tecido. Já era uma área, né, esse povoado de Macacos, já era uma área de movimentação ali, já tinha ali uma movimentação em relação à produção agrícola e posteriormente veio a se tornar também um local da implantação da fábrica de tecido, no caso da Companhia Brasil Industrial. A implantação do ramal de Macacos em 1861, visando facilitar o transporte agrícola neste trecho pantanoso entre Macacos e Belém, que é a atual Paracambi e Japeri, foi um dos fatores que contribuíram para a implantação das fábricas de tecidos nesta região fluminense. Então, justamente por conta dessa produção agrícola que acontecia, né, em Valença e Vassouras, que utilizava esse trecho do povoado de Macacos, que foi necessário produzir ali um ramal para poder facilitar esse transporte agrícola. Né? O trecho ele é um trecho de difícil acesso, muito pantanoso, então criou-se esse ramal de Macacos em 1861 para poder facilitar o transporte agrícola. E esse ramal acabou facilitando também a implantação da fábrica de tecido que iria acontecer posteriormente. Então vocês podem associar como um dos fatores que possibilitou a implantação da fábrica de tecido, da Companhia Brasil Industrial na Fazenda dos Macacos, foi a criação, a implantação desse ramal de Macacos em 1861. Embora a finalidade desse ramal ele fosse facilitar o transporte agrícola, não tinha nada a ver com a questão da produção têxtil, acabou que o surgimento desse ramal veio facilitar também a produção, a implantação dessas fábricas de tecidos, isso depois.
Então era preciso ligar a nascente indústria ao centro do país. Foi o que aconteceu através da Companhia Brasil Industrial em 1870. Então percebam a importância dos meios de transporte, particularmente das ferrovias, em relação à questão da circulação das mercadorias, da questão de propiciar o desenvolvimento da região, de possibilitar a implementação da Companhia Brasil Industrial, porque as ferrovias elas permitiam não só a circulação de mercadorias, como também a circulação de pessoas, dos operários, da mão de obra. Tem até uma fala bem interessante de Max Weber em relação ao caráter revolucionário das ferrovias, porque as ferrovias elas têm esse caráter revolucionário em relação à história, porque não apenas a ferrovia ela não registra apenas a questão, ela não possibilita apenas o tráfego, mas ela também auxilia, ela propicia melhoria na economia, porque o seu desenvolvimento está vinculado ao início da chamada época do ferro. Então ela permitia isso, ela permitia com que tivesse ali o desenvolvimento econômico da região. E no contexto da indústria têxtil fluminense, podemos dizer, né, que a construção de uma rede de estradas de ferro ligando o Rio de Janeiro a São Paulo e Minas Gerais, após a década de 1860, contribuiu e muito e de forma decisiva para o deslocamento da supremacia têxtil da Bahia para a região centro-sul do Brasil. Então possibilitou com que você tivesse também a produção têxtil no Rio de Janeiro, né? Fez esse deslocamento. O que antes nós tínhamos uma supremacia têxtil na Bahia, essa supremacia ela deixa de existir, ela se desloca para a região centro-sul do Brasil. Então podemos falar que a inauguração da estação ferroviária de Macacos em 1861, estreitando ainda mais a distância do Rio de Janeiro, deu possibilidades concretas para a instalação de fábricas no local. Mas não pode ser considerado um único fator, fator determinante, um único fator e determinante. Teve ali uma combinação de fatores que, articulados, possibilitaram o surgimento de um núcleo industrial têxtil nesta região fluminense. Então a gente tem que entender que essa estação ferroviária de Macacos e ramal em Macacos, no povoado de Macacos, foi muito importante. Foi de fato muito importante porque permitiu ali com que você tivesse estreitou a distância do Rio de Janeiro em relação a São Paulo, em relação a Minas Gerais. E o Rio de Janeiro era o centro comercial, financeiro e a capital administrativa, a capital do Império. E depois se torna a capital da República. Então, claro que isso deu possibilidades reais, concretas, para a instalação de fábricas em Paracambi. Mas a história nos fala que a inauguração da estação ferroviária de Macacos não foi o único fator, o fator crucial, determinante, que possibilitou o surgimento desse núcleo industrial têxtil na região fluminense. Além da inauguração da estação ferroviária de Macacos, tínhamos um outro fator muito importante, que era a abundância de rios e quedas d'água na região. Isso favoreceu demais para que os investidores eles conseguissem montar os seus empreendimentos. Isso atraía os investidores para que eles conseguissem montar os seus empreendimentos nessa área. Por quê? Porque no lugar do carvão, o Brasil poderia usar a força dos rios, né, em suas províncias para poder movimentar suas indústrias. E aí, tanto a Companhia Tecelagem de Santa Luísa, instalada em 1891, quanto a SA, Fábrica de Tecidos de Maria Cândida, instalada em 1924, no mesmo local, se utilizaram amplamente dos recursos naturais dos rios e quedas d'água da região. A Companhia Brasil Industrial ela foi instalada no sopé próximo da Serra do Mar e também pegava ali em suas terras as quedas d'água do Ribeirão dos Macacos e de outros rios próximos ali daquela região. Então tenham em mente que, além da inauguração da estação ferroviária no povoado de Macacos, que foi muito importante para que permitisse ali com que tivesse aquele núcleo têxtil nessa região fluminense, nós também tivemos a questão da própria natureza colaborando, né? Nós tínhamos ali a questão dos recursos naturais, dos rios, as quedas d'água que propiciaram, que foram um atrativo para que tivéssemos ali os investidores, né? Eles conseguissem se sentir confiantes para poder investir os seus empreendimentos, as suas companhias de tecelagem, as suas fábricas nessa região. Também é significativo o fato das fábricas de tecido terem surgido entre o município de Vassouras, que era o símbolo da cafeicultura fluminense, e o município de Itaguaí, terras então pertencentes à fazenda de Santa Cruz.
A implantação das fábricas de tecidos, já no último cartel do século XIX, representa o forjar de um novo processo produtivo dentro de uma cultura escravocrata agrária exportadora, em que as relações elas eram extremamente precárias, onde você tinha as relações ali, as relações humanas, a mão de obra subjugada, utilizada, explorada. A produção era uma produção que visava sempre a exportação. Contudo, esse novo processo produtivo já nasce na forma de uma grande indústria, que foi o caso da Companhia Brasil Industrial. Então, Antunes entende que o processo de constituição e consolidação do capital do Brasil apresenta-se de forma contraditória e conciliatória, já que a indústria nascia simultaneamente ao lado do latifúndio, né? Que o latifúndio seriam esses pedaços de terra em que você tem a exploração daquela terra para a produção agrícola, por exemplo, enfim. Seria um contraste entre o velho, né, digamos assim, o velho latifúndio com um novo indústria. Então, a industrialização brasileira tem a característica de ter nascido num processo avançado, o da grande indústria, né, que foi essa companhia, né, essa Companhia Brasil Industrial. Bom, o nascimento da indústria têxtil nessa região particular do estado do Rio de Janeiro, né, de Paracambi, ao lado da decadência da cafeicultura fluminense, significa que a economia fluminense não estava toda em decadência, tá? Então, no momento em que a indústria têxtil ela começa a se desenvolver, começa a ser implantada nessa região, você tem a decadência da cafeicultura, tá? Então, você tem esse momento aí. Enquanto nasce a indústria têxtil, declina a cafeicultura fluminense. Isso dá uma esperança de que a economia fluminense não está de toda em decadência. E os fazendeiros e comerciantes fluminenses, eles passaram a investir nessa nascente, né, da indústria têxtil, né? Então, eles começaram a depositar suas fichas nessa questão da indústria têxtil. O que aconteceu? Esses fazendeiros, esses comerciantes, eles começaram a perceber, né, que tinha uma combinação de fatores que estavam ali indicando para esse declínio da cafeicultura, né? Nós tínhamos a erosão do solo, a queda do preço do café, a escassez da mão de obra escrava. Tudo isso era um indicativo de que você tinha ali uma ameaça à estabilidade da agricultura cafeeira. Então, tudo indicava um colapso em relação a essa questão da agricultura cafeeira. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a investir na indústria têxtil de algodão. Bom, gente, eu considero essa primeira aula a mais importante de todas, tá? Eu acredito que as informações dessa primeira aula são as informações que têm mais chance de serem cobradas no concurso de vocês. As próximas aulas, elas trazem algumas informações adicionais, complementares, descrevem um pouquinho cada companhia, cada fábrica. Não creio que seja isso o que vai ser o fator mais determinante, que vai ser o mais relevante a nível de prova, não. Mas a gente vai falar sobre isso em linhas gerais, por desencargo de consciência, tá? Mas eu acredito que essa primeira aula é a aula mais importante, tá? Vamos fazer uma questão. Eu também tenho já disponível a playlist sobre a história de Paracambi com informações segundo o estudo socioeconômico do TCE, também segundo informações do site da prefeitura e também segundo informações do IBGE. Tem também a playlist do Plano Municipal de Educação, PME. A primeira aula também fala sobre um pouco dos aspectos históricos, porque o PME também traz essas informações. Vale muito a pena vocês assistirem essas playlists. Todas elas vão ajudar no estudo de vocês, ok? E em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais sobre essa temática, então fiquem ligados. Quando estiverem prontos, eu colocarei os links na descrição do vídeo. Quando o curso estiver pronto também, eu também irei fazer um curso com videoaula organizado e irei hospedar na plataforma da Hotmart com os conteúdos comuns para os cargos oferecidos para esse concurso de Paracambi. Quando esse curso estiver organizado, estiver pronto, eu também irei colocar os links na descrição do vídeo e também você pode acompanhar tanto aqui no canal quanto também no Instagram, que é o @ensino em ação, beleza? Então, vamos fazer a nossa questão, que diz o seguinte: segundo o livro Cultura do Trabalho Fabril, qual fator possibilitou de forma concreta a instalação de fábricas na região de Paracambi em 1861? Letra A, riqueza dos recursos minerais. Letra B, inauguração da estrada ferroviária de Macacos. Letra C, colonização de novas áreas. Letra D, mão de obra especializada. Bom, na verdade, se aqui a letra A tivesse riqueza de recursos naturais, como por exemplo os cursos d'água, né, essa questão dos cursos d'água, das quedas d'água, estaria correto. Mas minerais não, tá? Minerais ele especificou aqui e minerais não tem relação não. A inauguração da estação de ferroviária de Macacos foi crucial, lembra? Não é o único fator, porque também está combinando essa questão dos cursos d'água,
dos rios, da queda d'água, que favoreceu e atraiu investimentos nessa região. Porém, é um fator, sim, que foi muito importante. Foi, na verdade, né, um fator muito importante, sim, a estação ferroviária de Macacos, a construção desse ramal. Então, a letra B é a resposta. Colonização de novas áreas não foi um fator determinante, tá? Isso não foi dito. E também mão de obra especializada não, porque na verdade tinha até aquela cultura, né, que nós vimos, aquela cultura escravocrata, né, agrário, exportadora, enfim, não era mão de obra especializada, tá? Então, de fato, a letra B é a resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists, inclusive direcionadas para o concurso de Paracambi. Tem a playlist sobre História e Geografia do município de Paracambi. Tem a playlist sobre o Plano Municipal de Educação de Paracambi, que inclusive tem uma parte introdutória que fala sobre a história de Paracambi. Vale muito a pena vocês assistirem. Também tem playlist do IBAN, de português, contendo simulados de português da Banquiban. Também tem playlist contendo simulados de fundamentos de educação da Banquiban. Tem playlist de legislação educacional, de legislação ambiental. Então aproveite e maratone bastante para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.